Vamos para o segundo vídeo aqui, né? No primeiro a gente trabalhou a questão das variáveis char em C, né, que guardam caracteres, ou seja, sinais gráficos, né, o alfabeto, no caso qualquer letra, qualquer número ali. Então, o caractere aqui. Então, como eu comentei no vídeo anterior, na linguagem C não existe um tipo nativo, né, de dado string. Então, a gente utiliza um vetor char para guardar as strings. O que é isso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo e a questão de vetores a gente vai trabalhar mais para frente também, tá? Então, antes de mais nada, relembrando aqui, caractere, né? Qualquer sinal gráfico isolado, no caso A, B, C, D, qualquer letra, pode até ser um número, né? Um sinal gráfico de número, tá? E o que é uma string? Uma frase, uma palavra completa, ou seja, um conjunto de caracteres, tá? Então, nesse exemplo aqui eu vou estar demonstrando a questão da string, como é que a gente trabalha com string em C, tá? Então eu tenho aqui meu código, né? Novamente vou postar esse exemplo depois para vocês. Então aqui, ó, declaração de uma string. Como é que a gente declara uma string em C, tá? Como eu falei, o C ele trabalha com char, né? De forma isolada, então ele guarda um caractere por vez. E para a gente trabalhar com strings, a gente vai trabalhar com arrays, no caso. Tá? O que é um array? Um array é um vetor, ou seja, um conjunto de variáveis de um mesmo tipo. Né? Então, olha só aqui, ó, char nome 15. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou fazer um conjunto de 15 variáveis do tipo char, né? Todas elas com o mesmo nome, identificadas por um número, uma posição. Tá? Então, antes de mais nada, vou fazer pelo exemplo aqui, ó, char, né, uma variável char, chamada nome, que vai ter 15 espaços de memória ali para ela, tá? Então, olha só, um array de 15 char, né, conjunto de chars, que começa na posição 0, aí tem a posição 1, posição 2, posição 3, até a posição 14. Então, a gente fala 15, só que como ele começa no 0, tá, ele vai até n-1 aqui no caso. Então, de 15 ele vai nome, posição 0, nome, posição 1, nome, posição 2 e assim por diante, tá? Então, antes de mais nada, vamos por exemplo aqui, ó, né? Ele vai escrever na tela, printf, qual é seu nome? Ok, vai perguntar para o usuário. Aqui, em vez da gente dar o scanf e o %c, que ele ia pegar só a primeira letra, a gente vai usar essa outra função aqui, ó, gets, tá? E a gente não precisa colocar aqui aquele endereço, tá? Gets nome, ou seja, ele vai pegar a variável nome aqui e o que o usuário escrever aqui depois desse printf, ele vai pegar com essa função aqui e salvar aqui na variável nome, tá? Só que essa nome é composta, né, de 15 espacinhos no caso, tá? Por isso que eu botei esse 15 aqui. Eu poderia botar mais, eu coloquei 15 porque 15 já normalmente já dá o nome de uma pessoa, certo? E eu fiz mais uma vez aqui, ó, printf. Qual é seu sobrenome no caso? Então ele vai pegar o que o usuário escrever, né, e vai salvar aqui nesse vetor pro sobrenome, tá? E aí, quando a gente está trabalhando com um string aqui, olha só o que ele vai escrever depois. Seja bem-vindo, né? E aqui eu botei um porcento S de string, ou seja, ele vai pegar aqui, né, toda a string nome e escrever aqui onde está esse porcento %S, é porcento %S nome, tá? O sobrenome eu deixei sobrando por enquanto, mas vou executar aqui para vocês acompanhar. Né? Ele vai salvar o nome e sobrenome, mas por enquanto ele só vai usar o nome aqui. Então compilei, vou rodar na tela. Qual o seu nome? Vou botar tudo maiúsculo, vou botar certinho, Eduardo. Poderia ter especificado só o primeiro nome ali, mas enfim, deu para entender já que eu pedi nome e sobrenome. Ok. Ele pegou isso aqui e guardou lá na minha variável nome, né? Os 15 espacinhos ele foi lá. Espaço 0, E, espaço 1, D, espaço 2, U e assim vai, tá? Meu sobrenome, vou botar aqui. Ok. O que ele vai escrever na tela? Seja bem-vindo.
Eduardo. Isso aqui ficou de fora, porque se a gente olhar a nossa programação, ó, printf seja bem-vindo, escrever a string, qual a string, o que está no nome. Então, o mais simples aqui para a gente trabalhar com a questão de strings, né, é criar um array do tipo char, né, dar um nome para ele, definir quantas posições de char ele vai ter, né. Então, aí quando eu escrevo aqui, ó, qual o seu nome, e uso o gets nome, ele vai pegar o que o usuário escrever e dividir, né, nesses 15 espacinhos e ir colocando uma letra em cada espaço. Tá? E para mim utilizar essa variável, né, printf, uso %s e digo, ó, tá lá no vetor nome, certo? Então ele escreveu na tela. Continuando o exemplo aqui, tá? Eu comentei antes, agora eu vou tirando para não ficar executando tudo de uma vez, tá? Eu botei aqui também, ó. A segunda letra do seu nome é. Reparem que aqui eu usei um %c. Onde a gente usa o %c? Quando a gente quer imprimir um char, tá? Que char é esse que eu quero imprimir? O que está lá na variável nome, na posição 1. Reparem que eu estou pedindo, estou dizendo, aliás, a segunda letra é, né? Por que na posição 1? Como eu falei, isso aqui, ó, o E no caso é a posição 0, o D é a posição 1. Então aqui, ó, aqui eu não estou usando o %s, porque eu não quero usar a string inteira, e sim o char, né, que está na posição nome 1. Então a segunda letra é posição 1, né, posição 0, posição 1, é que ele tem que escrever o D no caso. O D, não esse D maiúsculo, que eu escrevi. Se eu botar, depende de como eu escrevo aqui, né? Se eu botar tudo maiúsculo, botar aqui, ó, seja bem-vindo ao nome. A segunda letra do seu nome é D. Ele sabe isso porque eu estou falando para ele usar aqui, né, o char nome, né, %c de char. Então, variável nome na posição 1. Então, olha aqui, eu botei o exemplo aqui do lado, né? Meu nome é Eduardo aqui, então na posição 0 dessa variável nome, ele bota o E. Na posição 1, ele bota o D, e assim vai. Tá? Ele tem que guardar em cada uma dessas posições, ele guarda uma letra. E quando a gente for trabalhar com o string aqui, ele pega o string inteiro. Tá? Eu botei mais um exemplo aqui. Ó. Printf, a terceira letra do seu nome é %s barra n, né, 2. Então, 0, 1, 2. Então, a terceira letra tinha que aparecer aqui. Executar. De novo. Seja bem-vindo, Eduardo. A segunda letra do seu nome é D. Não apareceu a frase da terceira letra. Por quê? Porque aqui eu vou imprimir o quê? Um char, né? Na posição nome, número 2, eu tenho um char só. Então eu não posso escrever um char na forma de string. Então aqui, ó, eu deixei esse exemplo para mostrar. Então, quando eu estou trabalhando só com um char, eu tenho que botar %c. Quando eu quero trabalhar com a string inteira, né, só o nome, por exemplo, aí eu uso o %s. Tá? Vou executar aqui de novo. Ó. Seja bem-vindo, Eduardo. A segunda letra do seu nome é D e a terceira letra do seu nome é U. Certinho, né? E eu coloquei mais uma situação aqui. Ó. Agradecemos a preferência, senhor. E aí, coloquei aqui, ó, %s, que eu falei para vocês que eu uso %s quando eu quero trabalhar com string, né? Então aqui no %s ele vai usar o quê? Né? A minha string nome, ou seja, todo o espaço que eu tenho aqui, né? E aí eu botei um %c depois e botei sobrenome na posição 0. O que, que vai aparecer na tela aqui? Então aqui ele vai aparecer o meu nome completo. E aqui, como eu botei .c, ele só vai escrever um caractere. Qual caractere? A primeira letra do meu sobrenome, né? A posição 0 do meu sobrenome. Tá? Por isso que eu pedi o sobrenome antes. Então, eu vou executar aqui para vocês verem. Eduardo. Qual o seu sobrenome? Ok. Então, ele executa tudo de novo. Ó. Seja bem-vindo. Usou a string nome, né? Eduardo. A segunda letra do seu nome é D. Usou o caractere na posição 1, né? A terceira
terceira letra do seu nome é U, usou um caractere na posição 2, né? E aqui, resultado final, ó, agradecemos a preferência, senhor. Ele usou o que aqui? A string nome, então apareceu o meu nome inteiro aqui, e o caractere que estava na posição sobrenome 0, né? A primeira posição lá, que é a primeira letra aqui, tá? Então, em vez de ele usar o sobrenome inteiro, eu usei só o caractere que era o primeiro do sobrenome. Então, com isso aqui, vocês já conseguem utilizar, né, tanto caractere e string nos programas de vocês, certo? E aqui a gente já tem uma introdução sobre o que são os arrays, os vetores no caso, né? Que é um conjunto de variáveis de um mesmo tipo, né? Um conjunto, na verdade uma variável composta aqui no caso, que vai ter várias caixinhas, por assim dizer, né? E ele vai guardando informação dentro desses blocos aqui. Então, eu que defino quantas posições de memória ele vai ter aqui. Então, aqui eu botei 15, ele vai criar, né, 15 caixinhas aqui. E conforme eu pego, né, eu posso ir colocando elas em cada uma desses endereços e posso, né, usar o conteúdo de um endereço específico. Por exemplo, sobrenome 0, né, ele pegou lá a primeira letra do sobrenome, que vai estar na posição 0. Certo?